Bom, o presidente já chegou a Brasília, vamos aguardar por novas emoções a partir de hoje aqui em território brasileiro. Mas lá nos Estados Unidos, em 4 dias de viagem, ele recebeu ontem finalmente a imprensa para fazer alguns insultos e dar algumas declarações. Foi mais ou menos por aí, como vocês vão perceber na reportagem que foi feita pelo correspondente da Bandeirantes, Estevan Ticoni. A equipe do presidente Jair Bolsonaro considerou positiva a visita aos Estados Unidos. Foram 4 dias de encontros e reuniões. Tudo começou no sábado com a conversa com o presidente norte-americano Donald Trump. Questões ambientais, a situação na Venezuela e a relação comercial entre os países foram os principais temas. Bolsonaro assinou também um acordo para a área de defesa, que envolve análise e desempenho na área militar. Bolsonaro também falou com representantes da cidade de Miami e do estado da Flórida, como o prefeito Francis Soares e o senador Rick Scott. Alguns assuntos foram abordados pelo presidente por aqui, entre eles a crise que afetou o Brasil e todo o planeta. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do petróleo. Entendo que daria muito mais, é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo. Mas isso não é crise. Obviamente, problemas na Bolsa, isso acontece esporadicamente. Tá? E a gente espera que, como estamos vendo agora há pouco, as bolsas que começam a abrir no mundo todo já começam com sinais de recuperação. Bolsonaro deu algumas declarações importantes nesta passagem pela Flórida. Uma delas repercutiu muito quando ele disse que, para ele, e disse que tem provas, houve fraude nas últimas eleições presidenciais. Eu espero que você ache um brasileiro que confie no processo eleitoral brasileiro. Quais são as provas? Não é na justiça, não deturpe minhas palavras, tá ok? Não façam essa baixaria que a imprensa vai sempre comigo. Não é a justiça. O presidente comentou também o momento político do Brasil, falando do relacionamento dele com Rodrigo Maia e das reformas que estão por vir. Nós queremos transformar o país em um local fácil de fazer negócio. Que hoje em dia somos um dos países ainda mais difíceis de fazer negócio. E queremos simplificar tudo isso daí. Uma outra reforma tem a ver com o servidor público, que ao longo dos últimos 30, 40 anos tive seu quadro bastante inchado. Nós não queremos demitir nenhum funcionário, nem quebrar a estabilidade de nenhum funcionário. Queremos uma legislação daqui para frente, que faça a justiça, obviamente, com os funcionários e bem como com os pagadores de impostos que pagam pesados impostos em nosso Brasil. Antes de retornar para o Brasil, Jair Bolsonaro ganhou a chave da cidade de Miami do prefeito Francis Soares e também visitou a fábrica da Embraer em Jacksonville. Então, se não é a justiça, quem é que faz fraude em eleição? Fica difícil de entender, né? Assim, de fato ele não mencionou a justiça, mas assim, o presidente da República tem que tratar desse assunto no exterior, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Se ele tem certeza de que aconteceu isso e tem provas como diz, tem que apresentá-las, tem que chamar a polícia para investigar, tem que a Polícia Federal, mas isso tem que enfim, ser pelos meios adequados, né? Através de denúncia da Procuradoria-Geral da República. Enfim, ele tem todos os instrumentos legais e administrativos para concretizar isso. Não precisa estar fazendo disso palanque sem antes de apresentar o que tem de fato para sustentar a acusação. Porque essa coisa do achômetro, muita gente acha mesmo. É muito frequente as pessoas mencionarem ou verbalizarem ou afirmarem as suas desconfianças em relação ao processo eleitoral, né, Zé Paulo? Mas um presidente da República precisa ser mais cuidadoso quando fala esse tipo de coisa, né? E ele continua, eu me lembro, eu estava até aqui me lembrando, ouvindo aqui as declarações do presidente, eu me lembrando que no governo Sarney, alguém fez essa frase enfim, que marcou muito, né? E que vale também no caso do Bolsonaro. Quando o Sarney viajava para o exterior, ia fazer uma visita lá fora, sempre se dizia que, usava-se essa frase, né? A crise viajou. E com o Bolsonaro é mais ou menos a mesma coisa, só que com a instantaneidade das informações, a crise acaba viajando com ele, mas se instalando também, né, no Brasil.
É muito ruim isso, né? Declarações impensadas do presidente da República. É isso aí. Bom, a questão agora na volta do presidente aqui é essa polêmica aí em relação ao que o Brasil tem de fazer para se proteger dessa possível crise mundial. É importante também ressaltar, né, que ontem os mercados se recuperaram bem. A gente teve, 7%, né? A gente teve aqui no Brasil 7%, o dólar caiu, né? Então houve aí uma própria reação muito na esteira daquilo, daquela declaração importante e tranquilizadora que nos trouxe aqui, com toda a experiência que tem, o professor Antônio Delfim Neto na segunda-feira na sua participação no Jornal Gente, né? O ideal era esperar mesmo um não fazer nada, né? Não fazer nada, né, Cláudio? Foi isso que ele disse. O governo não tem que fazer nada, né? Por mais estranho que possa soar, era aguardar. E aí a gente tem que ressaltar aqui também essa recuperação dos mercados do mundo todo, claro que com reflexo aqui no Brasil, depois daquele dia de muita apreensão na segunda-feira, muito por uma movimentação espontânea, né, da Arábia Saudita e da Rússia, na questão que envolve o petróleo, né? Mas as coisas se acomodaram ontem e é importante também a iniciativa que teve o ministro Paulo Guedes naquilo que a gente falava, e eu cobrava aqui também ontem, anteontem, uma postura de preservação, né, da economia brasileira. E a gente viu isso ontem no pacote que foi encaminhado pelo ministro Paulo Guedes, né, para o Congresso Nacional, né, com algumas medidas, muitas delas infraconstitucionais, de rápida tramitação, que podem ajudar a economia brasileira, né?